Antes de iniciar o conteúdo, eu vou explicar a ementa da disciplina. Olha como ficou bonitinha a arte que eu fiz, de que eu só peguei as imagens do que eu fiz no Photoscape. Eu vou explicar primeiro a ementa da disciplina e depois eu sempre tenho esse ritual de explicar primeiro a ementa, né? O que é ementa, né? Os conteúdos que a gente vai ver ao longo do semestre. E depois eu vou iniciar essa primeira parte, né? A parte da TGA em si, né? A gente vai ver. Essa disciplina, eu trabalhava muito com debate em sala. Porque, assim, essa disciplina, a gente... é só noções, tá certo? É só uma noção do que seria a administração. Eu sou formado em administração, tá certo? Sou administrador de formação. E dentro dessa disciplina, que a gente vê na faculdade, é uma disciplina de 80 horas, ou seja, é o dobro da carga horária dessa disciplina que vocês vão ver. Essa disciplina só tem 40 horas. Então, meio que eu condenso os conteúdos, tá certo? E aí, nessa disciplina, a gente vai trabalhar com duas metodologias. A primeira metodologia é o fichamento. Então, quase toda semana vocês terão que fazer um fichamento. Depois eu vou explicar o que é esse fichamento e como vocês vão fazer esse fichamento. No final da aula eu vou explicar. E eu vou tentar adaptar o modelo que eu utilizava na educação presencial da questão dos debates. Porque, assim, a gente vai... Depois eu vou explicar para vocês que a gente vai ver que a administração ela é dividida em teorias. A gente tem basicamente 10 teorias administrativas. Ao longo da história, a gente vai ver que cada teoria administrativa ela vai surgir a partir de um contexto histórico, certo? E aí, uma teoria meio que veio para substituir outra, ou uma teoria tem pontos críticos que outra não tem. Isso não quer dizer que uma teoria seja certa, ou que uma teoria esteja errada, ou que uma seja mais certa ou que errada, mas geralmente você tem uma teoria que diz uma coisa e tem outra teoria que diz outra coisa completamente diferente. É igual você dizer, por exemplo, eu gosto de azul e eu gosto de verde. Mas o que é melhor, azul ou verde? Não sei, vai depender do seu gosto. Tá? Se você gosta mais de azul, você escolhe o azul. Se você gosta mais de verde, você escolhe o verde. Certo? Mas não é tão simples assim como uma simples escolha de cores, né? A gente vai ver que tem alguns pontos que vão contrastar entre as teorias. Aí como é que eu trabalhava? Né, no semestre, no ano passado, com os alunos, com a turma anterior. Eu explicava as teorias, por exemplo, a gente vai ver a teoria da administração científica. Aí eu separava em grupos. Aí a avaliação parcial era o debate. Aí eu separava os grupos. Aí tinha um grupo que ia defender a teoria e tinha um grupo que ia atacar a teoria. Aí ficava o debate. Uma parte, um certo grupo ia defender e outro ia atacar. E é como se fosse um jogo simulado. Eu vou ver como é que dá para fazer isso, porque nós temos. Eu vou ver, sondar com vocês se dá para fazer, porque a gente vai precisar de acesso, né? Porque para se ver como uma avaliação, a gente vai precisar que pelo menos 80% participe. Se eu conseguir aquele número de 40 participantes, vai dar certo, né? A gente divide bem direitinho os dias das equipes, né? E aí a gente faz como se fosse um seminário, mas não seria um seminário porque seria um debate. Aí a gente teria, por exemplo, dividir entre 10 equipes, né? 10 equipes e 5. Aí ia ver depois como é que ia ser essa divisão das equipes. Aí quem ia escolher as equipes? O sistema. O sistema agora ele divide equipes aleatoriamente. Aí ia ser sorteio, né? Aleatório. Agora ele faz esse sorteio aí de integrantes das equipes. Mas eu não sei, o que vocês acham? Mas eu tô só explicando isso aqui, o que eu falei não tem muita importância não, tá certo? Quanto a conteúdo, que eu não expliquei nada de conteúdo, tá certo? Eu só expliquei a metodologia, uma possibilidade de metodologia, eu não tô nem dizendo que a gente vai fazer não, mas se a gente fizesse seria muito legal, porque o legal dessa disciplina é os debates. Eu amo fazer debate.
Eu amo polêmica, mas vamos lá. É, então, eu vou explicar agora a ementa, depois a gente parte para a parte inicial da disciplina, tá certo? Vamos lá. A disciplina, ela como eu falei, é dividida em teorias, certo? E dividida também em abordagem. Então, nós temos uma primeira parte que se chama Teoria Geral da Administração, a nossa queridíssima TGA, né? T de teoria, G de geral e A de administração, teoria. Tá certo, Luiz, não tem problema, certo? Então, qualquer dúvida, você pode mandar para mim depois, mandar áudio que eu respondo. Você pode assistir depois os vídeos, se tiver paciência, né? Porque tem que ter muita paciência para assistir um vídeo de mais de 1 hora, mas, né, vai dar certo. Então, vamos lá. Então, a TGA, a gente vai ver o que é a administração, né? O que vocês entendem do que seria a administração, quais são os conceitos básicos da administração, o que é um administrador, o que é os processos, quais são os papéis, habilidades, funções, recursos, liderança, tudo isso a gente vai ver hoje. Esse um aqui é só, esses 3 poderes, só da aula de hoje, tá certo? Aí depois a gente vai ver o que os teóricos vão chamar de abordagem clássica da administração, é logo os primórdios, onde a gente vai ver as 3 primeiras teorias, que é a teoria da administração científica de Taylor, a teoria clássica de Fayol e a teoria das relações humanas de Alton Maio. Então a gente vai ver essas 3 primeiras teorias. Passada essa abordagem clássica, a gente vai ver a teoria neoclássica, né? É como se fosse uma roupagem nova da teoria clássica, então né, depois a gente vai ver essa teoria. Depois a gente vai para a abordagem estruturalista da administração, depois eu vou explicar o que seria essa abordagem estruturalista, onde, como teorias, a gente vai ter a teoria da burocracia, né? Muitos veem burocracia, quando escuta a palavra burocracia, você já pensa como algo negativo, né? Vocês, Ave Maria, burocracia é coisa ruim, né? Vem na cabeça, o Pedro vai falar de burocracia, é algo intrínseco. Vem a palavra burocracia, já vem como se fosse uma coisa ruim. Vocês vão ver que a burocracia, ela é necessária, né? O excesso dela que é ruim, certo? Um pouco de burocracia é igual remédio. A diferença é a água, por exemplo, a diferença do veneno é a dose, do remédio para o veneno é a dose. Se você tomar remédio demais, você vai se envenenar. Se você beber água demais, você vai morrer. Se você não beber água, você também morre. Se você beber água em quantidade ideal, você vai ficar saudável. Então, é aquilo, a burocracia ela é extremamente necessária. Imagine, por exemplo, as aulas. As aulas, a gente pode, só dar um exemplo, sabe? Entrando na teoria da burocracia, mas só dar um exemplo. Essas aulas que a gente está tendo, o horário, né? Acordar bem cedinho, 7h30, 9h30, a gente pode dizer que essas regras, aquele manual, aquele acordo didático que eu coloquei para vocês, aquilo ali é uma forma de burocracia, certo? Para que serve aquele manual? Para direcionar o nosso trabalho. Porque se não tiver diretrizes, acontece de toda forma. E a gente sabe que se acontecer de toda forma, não gera resultado. A gente não vai atingir o nosso objetivo principal, que é o aprendizado. E a gente vai já ver que a administração tem tudo a ver com o objetivo, certo? Administrar tem tudo a ver com o objetivo, tá certo? Então, um pouco de burocracia é extremamente necessário. Agora, muita burocracia é ruim, certo? Então, só dar esse adendo aqui, né? Porque muita gente, quando escuta a palavra burocracia, já vê como uma coisa ruim. Dentro dessa teoria estruturalista, nós também temos a própria teoria estruturalista, né? E a teoria comportamental. Depois a gente vai, né, para a última abordagem, que é aliás, tem a abordagem sistêmica, né? Onde a gente vai ver a teoria dos sistemas e a teoria da matemática, da administração. E ainda tem a última teoria, né, que seria a teoria
a abordagem contingencial, né? A teoria contingencial. Depois a gente vai ver o que é contingências, o que é essa teoria da contingência. Eu sei que são muitos conceitos novos, muitas palavras novas, mas a gente vai caminhando devagar, tá certo? Só passar aqui agora vai, você já tem aqui parte da apostila, né? Eu fatiei o livro bem direitinho em capítulos. O primeiro capítulo que a gente vai ver hoje é esse daqui, mas eu não vou dar aula pelo livro em si. Eu vou só mostrar para vocês ele. É esse daqui. A gente vai estudar por slide hoje, tá certo? Que o slide está mais limpo, está mais organizado. O livro que a gente vai utilizar é esse daqui do Hidalberto Cavenato, que é a Introdução à Teoria Geral da Administração. É um livro bem pequenininho, de 600 e poucas páginas, né? Bem pequeno, mas eu condensei os capítulos de forma bem resumida para que a gente consiga ver, né? Esse PDF aqui, ele tem 8 páginas, mas se a gente for colocar em textos, ele só tem basicamente 6 folhas. Vocês vão fazer um fichamento desse capítulo aqui, ó. Tem uma folha, aí você tem que ver que tem esses quadros, né? Essas cores aqui. Essas coisas aqui, não precisa fazer fichamento dessas coisas aqui, certo? Desses quadros pretos. Só se vocês quiserem. É bem pequenininho, além. Não se assuste, não. Então, depois tem essa folha, dá 2. Aí tem 3. Aí tem umas figuras, ó. Tá vendo? Que é bem grande, mas aí tem muita figura. Aí engana a vista. Isso aqui é para enganar o leitor, né? Para não se cansar com muito texto. É igual livro de criança. Livro de criança não tem um monte de figura, né? Para as crianças não se assustar com os textos. É do mesmo jeito que esse livro aqui. Aí 4, né? Aí tem um seguro aqui. 5, 6, né? Aí 7. Que aí o outro é basicamente uma figura enorme, no outro já tem outra figura e as referências. Então, é basicamente 6 folhas que vocês vão, né, fichar. Praticamente 6 folhas. Mas eu não vou explicar o fichamento agora, não. Deixa eu voltar lá para agora vai. Então, aqui, ó, sempre na plataforma vai estar dividido com essa divisão aqui, né? Arquivos de estudo sempre vai ser as apostilas. Videoaulas vai ser videoaulas que eu vou colocar. Essas videoaulas, como eu estou gravando todas as minhas videoaulas, talvez essas videoaulas eu colocar algum vídeo que outra pessoa produziu, tá certo? Talvez eu produza algum videoaula minha, mas eu já adianto a vocês que eu prefiro gravar, né, as web aulas ao vivo, da minha aula ao vivo, certo? Então, sempre eu vou colocar aqui, por exemplo, essa aula que está sendo acontecida agora, vai ser postada depois nesse espaço. E aqui sempre vai ser postada as atividades, tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer falar? A gente pode iniciar a aula. Pode iniciar, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí o PowerPoint? Vocês estão vendo o PowerPoint? Tá. Deixa eu colocar aqui em formato. Vocês estão vendo a tela toda? Sim. Sim. Pronto. Primeiro, vamos para a palavra inicial, né? Primeiro, administração. O que vocês entendem sobre o que seria administração? Quando vem a palavra administração na cabeça de vocês, o que vocês pensam primeiro? Organizar, gerir, ter uma gestão. Exatamente. Ação, né? Gestão. O que Isso aí. mais? Só isso? Só organizar, gerir? Se eu pedisse para vocês uma definição de administração, o que vocês diriam para mim? Jean Elias disse que seria o gerenciamento de um estabelecimento, um recurso, muito boa definição. Mais alguém gostaria de dizer? Pode colocar no chat se quiser. Não, ninguém. Ou até a Terra, né?
Tem um país dos Estados Unidos, né, que é gerir a terra, né? Tem um país que quer ser dono do mundo, mas enfim, vamos lá. Então, o que é a administração? A gente vai ver que dentro da administração a gente vai ter três palavrinhas que vão ser centrais, que são objetivos, decisões e recursos. Sempre eu vou até colocar aqui, deixa eu voltar lá para a plataforma, que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Lá na plataforma, tem a figura que eu botei na nossa de administração, você tem aqui esse símbolo azul aqui, é o símbolo da administração. Esse símbolo aqui, ele tem um significado, certo? Depois eu vou explicar o significado para você, mas voltando lá para o slide, né? A administração, ela vai envolver três pontos principais, que são os objetivos, decisões e recursos. Essas são palavras-chave, tá certo? Ou seja, eu vou administrar sempre para atingir um determinado objetivo. Lara está perguntando, tem uma dúvida. Pode dizer, Lara. Depois da aula de da nossa aula, eu fiquei pensando, de onde que vem a palavra administração? Eu fiquei muito curiosa com isso. Pronto, de onde vem, né? A palavra administração. Pronto. Se a gente for pegar o contexto, a origem mesmo do termo, ele vem do latim, tá certo? Tem até aqui no slide, certo? A palavra em si, administração, ela vem do latim ad, né? Esse prefixo ad, que significa direção, né? Uma tendência a um lugar, uma direção, certo? E o ministério, que seria o que vem depois, seria subordinação ou obediência, tá certo? Ou seja, é como se fosse... a gente até vê, por exemplo, a administração de uma grande empresa, né? É quem manda naquela empresa, né? Então, quando a gente pensa em administração, em um contexto mais, vamos dizer, de cargo, né? De direção, é como se fosse a pessoa que manda, né? A pessoa que toma as decisões, né? E a gente vai ver que a administração tem tudo a ver com isso. É a pessoa que manda, né? Que toma as decisões, né? Ela vai tomar uma decisão para chegar a um determinado objetivo, e para que ela chegue nesse determinado objetivo, ela vai ter que usar recursos. Que recursos serão esses? Recursos humanos, né? As pessoas, recursos materiais. Então, administrar envolve essas três palavras-chave: objetivos, decisões e recursos. O sentido mesmo etimológico da palavra seria direção, né? Obediência, né? A algo, né? A alguém, mas seria basicamente isso. Aí, voltando lá para a imagem, só voltar para a imagem. Essa imagem aqui, esse quadradinho aqui azul, ele tem um significado. Essas duas setas, né, setas que apontam com esses dois triângulos, né, mas a gente chama de seta. Essas duas setas, elas apontam para um ponto central. Esse ponto central a gente chama de objetivo. Todo administrador, ele tem um objetivo. E se vocês pensarem, todo mundo tem um objetivo, mas todo administrador, ele vai para um objetivo em comum, ele sempre vai buscar um objetivo comum. Na maioria das empresas, e a gente vai ver que esse objetivo comum em todas as empresas, na maioria das vezes vai ser o lucro, certo? Sem lucro a empresa não vive, até uma igreja, se ela não tiver o dízimo todo mês, ela vai falir, certo? Né, falando mal das igrejas evangélicas, né, mas tem muita gente aí que se não tiver o dinheiro lá do dízimo todo mês, como é que o pastor vai poder dar, né? Vai poder pagar a energia, né, da igreja, né? Como é que os padres, né, vão poder pagar,
né, a energia, né, os gastos, tem gasto, tem custo, então toda organização visa o lucro. Não estou dizendo que seja o objetivo principal de igreja seja o lucro, não estou dizendo que seja isso, mas toda organização, seja com sem fins lucrativos, precisa de dinheiro, né? Nas organizações, na maioria das empresas, esse objetivo em comum do administrador pode ser o lucro, pode ser outros, mas todo administrador vai em busca de um objetivo, tá certo? Então, essas duas setas significam o objetivo em comum que todo administrador tem. E aí nós temos setas, né, duas setas que vão para os lados. Essas setas que vão para os lados seriam as metas, né? Seriam as decisões que o administrador tem que tomar para chegar nesse objetivo. Então, veja que tudo tem um significado, né? É igual o símbolo das finanças, né? O símbolo das finanças é esse daqui, ó, dessa setinha com as barrazinhas, né? Não sei se vocês já viram o símbolo da finança. Vocês viram que quase toda, né, nas artes da disciplina eu coloquei o símbolo da finança, porque essa seta significa que a gente sempre está buscando maximizar, né, resultados. Por mais que a gente tenha um resultado pequeno em algum período, o símbolo da finança sempre, né, nós estamos sempre em busca de maximizar os resultados, certo? Então, esse seria o significado do símbolo, né, das finanças, né? Sempre buscando maximizar resultados, lucros, né, resultados financeiros, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Acharam legal aí o símbolo da finança e o símbolo do nosso curso? Mas voltando aqui, vocês querem falar alguma coisa? Né, Kaliane tá dizendo, eu só queria ter andado com a blusinha do curso pela escola. Ah, Kaliane, mas vai andar, se Deus quiser. Vocês ainda têm 2 anos pela frente. Se Deus quiser, a gente volta o ano que vem para a escola. Ave Maria, se a gente não voltar. Mas vai dar certo, Ian. Vocês vão vestir a camisa. Eu vim hoje com a camisa, né, do curso. Deixa eu ligar aqui. Ah, que vai aparecer na gravação. Vai dar certo. Depois eu mostro. Eu mostrei, né, no início da aula que eu tô com a camisa do curso com símbolo, né? Vamos voltar com fé em Deus, João Elias. Deus quiser, nós vamos ter uma vacina ano que vem. Mais tardar, agosto do ano que vem, nós estamos de volta na escola. Voltaremos sim, com certeza. Daqui para agosto a gente volta. Tenho fé em Deus. Oi? O próximo ano de agosto, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente só volta à normalidade. Mais tardar fevereiro, professor. Que isso? Não, agosto de 2021. Eu acho que só volta à normalidade em agosto de 2021. A gente talvez. Espero que volte antes. A Eu não gente duvido não, velho, de nada. Nossa, daqui pra lá não vou nem pensar na porta. que assim, talvez a gente volte como ensino híbrido, tá certo? Talvez volte, mas não vai ser aquele normal que a gente tinha antes, certo? Vai ser um ensino híbrido que vai ser metade das aulas à distância e algumas aulas presenciais, Mas vai ser isso, vai ser o novo normal. Quando não tiver a vacina, que todo mundo tiver vacinado, vocês não vão voltar à normalidade. É isso que vocês têm que pensar. Quando não tiver todo mundo vacinado, não vai ter normal. E ainda tem que esperar se realmente essa vacina vai funcionar. Porque, assim, as vacinas geralmente demoram 10 anos para ter efeito. Aí não tem estudo, essas vacinas foram desenvolvidas agora. Será que essas vacinas realmente vão ter eficácia a longo prazo? Eu tomei a vacina hoje, ela vai ter efeito por quanto tempo? Por 1 ano, por 6 meses? Ninguém sabe, porque não tem estudo, os estudos estão sendo feitos agora. Pode ser que a vacina ela tenha um resultado. Oi? Teve uma vacina em algum país dizendo que está comprovada, só que está com todo mundo com medo porque foi muito rápido. Foi na Rússia. Foi na Rússia, só que a ONU ainda não aprovou. A ONU e falta a fase 3 de teste.
Eu sei. Assim, o que eu estou querendo dizer, eu não estou dizendo que as vacinas que estão sendo feitas, elas não funcionam, não. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo, não, que as vacinas não funcionam. O que eu estou dizendo é que não tem estudos de quanto tempo de proteção essas vacinas vão ter. Se vai ser de 6 meses, se vai ser de 1 ano. Por exemplo, eu tomei a vacina. Por exemplo, você toma vacina para paralisia infantil. Você só toma que é essa vacina que acho que todo mundo tem, que gera, que é no braço direito, que gera até uma marca, né? Tem aí, vocês têm essa vacina aí. Você só toma uma vez na vida essa vacina, serve para a vida todinha, né? Aí você, por exemplo, tem a vacina da gripe, que você tem que tomar todo ano porque ela se renova. Então, não existe ainda estudos de quanto tempo essa vacina vai gerar imunidade. Se vai ser de 6 meses, se vai ser de 1 ano. Não sei se eu me fiz compreender, porque está sendo agora. Esses estudos de vacina demoram muito tempo. A própria Organização Mundial da Saúde, ela diz que a gente não vai ter uma bala de... Talvez a gente nunca tenha uma bala de prata para o coronavírus. O que seria uma bala de prata? Uma solução que realmente extinga o problema, certo? A gente vai ter que se acostumar com o novo normal. O que é o novo normal? Esse distanciamento social, aquele comportamento que a gente tinha de abraçar, de estar todo mundo aglomerado, aquilo ali vai estar nos filmes, só vai estar nos filmes por muito tempo, até a gente, né, até ter realmente uma solução para o coronavírus, a gente vai ter que se acostumar com esse novo normal. Tá certo? O Aline tá olhando. Será que só foi eu que olhei pro vaso? Pois é, pode olhar que vocês têm uma vacina aí que vocês tomaram quando era criança, né? Que tem uma marca que todo mundo só precisa tomar uma vez, né? Na vida. Eu também olhei, mano. Pois é, a BCG, né? E outras coisas, ela evita a paralisia infantil. Então, vamos lá. Então, voltando aqui para a administração. A administração está um pouquinho junto, mas diz, ser uma das definições, né? Diz que é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar objetivos, tanto da organização quanto de seus membros. Essa seria uma das definições, mas a gente vai ver que tem outras, tá certo? Quais seriam os aspectos chaves da definição de administração? Dá maior ênfase ao elemento humano da organização, dessa definição, tá certo? E ela traz aqui ao ato, né, a administração, o ato de trabalhar com e através de pessoas. Tem um autor, Kotler, né, Philip Kotler, ele vai dizer que a administração em si, ela sempre vai depender de pessoas. As empresas em si, elas sempre vai depender de pessoas. Se a gente for pensar, as empresas, elas são formadas de pessoas, ou seja, de funcionários, né, de gerente e tal, são formadas de pessoas trabalhando para pessoas, né, para os clientes, tendo como objetivo maior, né, atender, né, o público em geral, as pessoas. Então, a empresa em si, ela é feita por e para pessoas, tá certo? Então, o humano, o fator humano, ele é central dentro da organização. Quem pensa que está abrindo uma empresa só para ter lucro, está errado. Porque se ele não focar no aspecto humano, ele vai... provavelmente essa empresa vai falir, né? Esse é um aspecto que vocês vão ver que logo no início das empresas, logo no início da administração, logo os primeiros teóricos começaram a estudar a administração, a gente vai ver que esse lado humano ele foi meio que esquecido, em busca de um termo que a gente vai já ver que é a eficiência. Mas daqui a pouco eu conceituo o que seria eficiência, certo? Então, meio que esse fator humano ele só foi visto depois de um certo tempo, né? Depois de uma certa experiência, né? Que é a experiência de Hawthorne, que depois eu vou explicar para vocês, certo? Mas por enquanto a gente está só no conceito de administração.
Mas vamos lá. Aspectos-chave dessa definição. Maior ênfase ao elemento humano na organização, ou seja, a importância que as pessoas têm dentro do contexto organizacional. Focaliza a atenção nos resultados a serem alcançados, isto é, nos objetivos em vez das atividades. Ou seja, eu estou vendendo algo, estou fazendo algo, tudo que eu faço na administração é para chegar em um objetivo, né? Não importam, como aquela velha frase de Maquiavel, né? Não importam os meios, né? O que importa é os fins, né? Não é que os fins justificam os meios, mas que os meios são utilizados para chegar a um determinado fim, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase de Maquiavel, né? Maquiavel, grande, né, escritor, que diz que os fins, né, justificam os meios. Vocês já ouviram falar dessa frase? O que ela significa? Porque é uma frase, um meio que controverso, se a gente for analisar pelo lado da filosofia. O que seria o fim? O fim seria um objetivo. Aí, por exemplo, aí, não sei se tem um povo que gosta de novela, né, de filme. Por exemplo, vamos dizer que você trabalha numa empresa, aí você tem alguns colegas de trabalho, né? Aí vamos dizer que o seu chefe está querendo promover um dos seus colegas de trabalho para um determinado cargo, certo? Aí, para ter essa promoção, os funcionários meus que vão ter que competir, né, entre eles, ou vender mais, ter que fazer alguma coisa para conseguir essa promoção. E aí, vamos dizer que um funcionário queira muito essa promoção, e aí, para ganhar essa promoção, ele vai fazer de tudo para ganhar. Então, ele vai utilizar meios que não vão ser legais. Por exemplo, ele pode falar mal de um funcionário, fazer como é que eu posso dizer? Ele pode sabotar algum outro funcionário em alguma atividade, fazendo alguma coisa errada, né, para o funcionário. Ou seja, o que os meios seriam o caminho, né? O que ele faz para chegar, no caso, na promoção. Aí o que Maquiavel diz é que o sim justifica os meios, ou seja, o fato de conseguir a promoção valeria tudo o que eu fazer. Então, se eu fizer uma coisa errada para chegar àquele fim, valeria, né? Uma fase meio polêmica, né, de Maquiavel. Então, não sei se o exemplo foi claro, né, para entender. Outro exemplo claro, eu não sei se vocês já ouviram falar numa presidiária famosa, que é a Suzane Richthofen. Só falta 30 segundos para terminar na aula. Mas vamos ver se eu consigo falar do caso da Richthofen. Qualquer coisa, se terminar, se o Zoom me bloquear, vocês entram pelo mesmo link, tá certo? Entram pelo mesmo link. Mas a Suzane Richthofen, ela queria a herança dos pais dela. Só que ela queria logo. O que foi que ela fez? Matou os pais dela para conseguir a herança. Só que aí descobriram que foi ela que matou os pais e prenderam, e ela não conseguiu a herança porque a justiça não determinou. Então, o fim que ela queria era a herança. O meio que ela teve para conseguir foi matar os pais. Então, nem sempre os fins justificam os meios, tá certo? É isso que eu quero dizer. Muitas vezes os meios não levam aos fins. Como eu havia falado, focaliza nos resultados. Sempre a administração vai focar nos resultados, mas, ou seja, foca no resultado e não, né, nas atividades. Então, não vou focar no que eu vou fazer para chegar ao resultado, mas que aquele resultado seja alcançado, tá certo? Inclui o conceito de que a realização dos objetivos pessoais de seus membros deve ser integrada à realização dos objetivos organizacionais. O que isso quer dizer? Que para que a organização consiga atingir o seu objetivo maior, e aí qual será o objetivo maior da maioria das organizações, da maioria das empresas? É o lucro. Se alguém dizer que é outra coisa, vai estar mentindo, porque se não tiver lucro, a empresa fale, certo? Então, o objetivo maior da maioria das empresas é o lucro. Não vai dizer que se não tiver lucro, a empresa fale. Toda empresa busca o lucro, é um dos objetivos maiores, tá certo? E aí, para que a organização chegue nesse objetivo, né,
cada membro, cada colaborador, cada pessoa que trabalha na organização também tem seus objetivos individuais. Por exemplo, eu trabalho numa escola. Qual é o meu objetivo individual? Aí eu vou dizer, é o salário, né? Porque ninguém trabalha de graça, nem o relógio trabalha de graça, né? Assim, todo mundo precisa do salário, também precisa de dinheiro, né? Também precisa do lucro, né? Mas a gente vai ver depois que o dinheiro em si, ele não é, muitas vezes, o objetivo maior. Pode até ser para algumas pessoas, dependendo da necessidade. Mas eu também tenho objetivos de crescimento na organização, eu tenho também outros objetivos de desenvolvimento pessoais que talvez sejam até mais importantes do que apenas o salário em si, tá certo? Então, esse conceito de administração, ele diz o seguinte, que para que a organização ele chegue no seu objetivo maior, as pessoas que são membros dessa organização, elas devem também atingir seus objetivos pessoais. Ou seja, todo mundo, né, para que a organização chegue no objetivo maior, todo mundo também tem que chegar naquele objetivo individual. E juntos, né, caminhados juntos, né, esse é o conceito de, mais na frente a gente vai ver, que é o conceito de sinergia, né? O que seria sinergia? Vocês já ouviram falar nessa palavra, sinergia? Aí joga lá no chat. Sim, sim. Como se fosse um entrosamento, como se fosse trabalhar bem junto, né? Como se a energia batesse. É quase. Mas na realidade, na prática seria isso. Mas o conceito em si, o que seria sinergia? O que é sinergia? Se eu pedisse conceito, o que é sinergia? Alguém saberia me explicar o que seria isso? Não, né? Você não vai pesquisar no Google, não, tá vendo? Aí eu tô vendo aí você querendo botar aí no Google que é sinergia. Mas não vão, não. Sinergia, pessoal, é a capacidade que o todo ser maior do que as partes, certo? Esse é o conceito-chave de sinergia, a capacidade do todo ser maior do que as partes. E, a grosso modo, né, vocês podem até encontrar outra definição para sinergia, né, mas em si vai ser isso. O todo é maior do que a soma das partes. O que é isso? O que seria a soma das partes? Numa empresa, por exemplo, se você pegar a escola, por exemplo, você tem a parte da secretaria, você tem os professores, você tem a coordenação, você tem o diretor, você tem o pessoal da limpeza. Cada um desses segmentos compõe partes isoladas, mas o todo em si, a escola, né? Se, por exemplo, se o professor trabalhar de um jeito, o porteiro trabalha de outro jeito, o diretor trabalha de outro jeito, o coordenador trabalha de outro jeito, a organização não vai funcionar porque os membros não estão integrados aos objetivos da empresa. Tá certo? Então, o que é a sinergia é a capacidade de todo mundo trabalhar de uma forma que a organização ela é maior do que pegar cada parte individual. Se eu somar todas as partes da organização, ela não vai dar o todo, porque nem todo mundo está integrado, nem todo mundo está trabalhando como conjunto. Deu para entender? É um pouco complexo, mas alguém não entendeu? Bote sim ou não aí no chat. Quem não entendeu, quem sim. No caso, a sinergia é um aspecto da administração? Sim, é uma capacidade máxima da administração, né? Seria um dos objetivos da administração, é buscar sinergia. Já pensou se, por exemplo, os professores da base técnica não respeitassem o horário de postagem dos professores da base comum? Pessoal, você só tem Jeff Gallagher, velho, chato. Vocês morrem de rir, né? Mangando de mim. É porque elas já estão começando no processo de produzir ovos. Aí elas começam essa histeria. Então
Então, imagina aí, se os professores da base técnica não respeitassem o horário de postagem dos professores da base comum, ia gerar uma guerra, né? Porque ninguém ia respeitar, ninguém ia, né, ter essa organização. Então, trabalhar sinergicamente é isso, é fazer com que todo mundo, né, esteja voltado a um objetivo comum. Então, todo mundo rindo, né, da minha cara. Deixa estar. Mas vamos lá, seguindo. Aí tem aí outras definições, né? Ou ainda, a administração é administração através das pessoas com objetivo definido. Veja que aqui, nesse contexto, nós temos o fator humano e o fator de objetivo. Então, administração seria administrar, ou seja, gerir, ação no caso do fazer, né, através de pessoas com objetivo bem definido. Veja que aqui nós não estamos considerando a questão das máquinas, né? A gente não está colocando máquinas, gerir máquina. Ninguém gera em máquina, né? A gente programa as máquinas, né? Então vejam que as pessoas sempre estarão dentro do contexto da administração, porque a administração ela é feita por pessoas e para pessoas. Paulo colocou, quem ri por último ri melhor, né? Deixa, mas eu não sou Maquiavel, não. O povo pensa de mim coisas muito erradas, pensa que eu sou ruim, mas eu sou muito, não sou vingativo, não. Então, vamos lá. Administração é o processo tem outro conceito, né? Diz que é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Esse daqui a gente vai ver que vai ser o ciclo PDCO, tá certo? É o ciclo PDCO, que é planejar, dirigir, controlar e organizar. Então, a gente vai ver depois que esse processo ele vai ser executado sempre pelos administradores e por todo mundo. Então, por exemplo, eu planejo uma atividade aqui, por exemplo, eu como professor, eu planejei esse slide, planejei essa aula, né? Eu estou dirigindo, né? Agora eu estou ministrando, né? Eu estou executando essa aula e estou controlando a todo momento as variáveis que compõem essa aula, né? A galinha que está berrando, a internet que não funciona, né? Vocês que estão calados aí, sem dizer nada, sem dar nenhum feedback, né? Então, eu estou controlando a todo momento, né? E sempre estou voltando a esse processo, planejando, organizando, dirigindo, controlando. É um ciclo que é sem fim e acontece em toda a atividade do administrador e todos os funcionários, não só do administrador, como também de todos os colaboradores. É um processo inerente à organização, planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá certo? E nós temos também outra definição que vai dizer que a administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Então, aqui nós temos as 3 palavras-chave, né? Processo de tomar e colocar em prática decisão, primeira palavra-chave, decisão, sobre objetivos, né? Algo fino que eu quero chegar, através da utilização de recursos. Que recursos seriam esses? Pessoas, né? Pessoas, materiais, equipamentos, né? Os recursos que eu vou utilizar para chegar a um determinado objetivo e pôr em prática, né, a questão das decisões. E aí nós temos uma figura que vai mostrar a questão da complexidade da administração, tá certo? Então, ao nível, nós temos, cada um de nós administra a nossa vida. Vocês estão administrando a nossa vida. É igual as finanças nesse curso. Vocês vão aprender um pouco, né? Ontem eu não mostrei para vocês a ementa da disciplina de introdução ao curso. Mas nessa disciplina, a gente vai aprender um pouco sobre finanças pessoais, tá certo?
Então, no curso, a gente vai aprender tanto como gerir as nossas finanças, né? Como gerir o nosso dinheiro, e também nós vamos aprender como gerir o dinheiro das empresas, tá certo? Então, em um pequeno nível, a gente vai aprender a organização pessoal, ou seja, a minha administração pessoal, como me gerir, me organizar. Veja que essa complexidade é um pouco menor. Aí, em um nível maior, a gente já teria a administração familiar, ou seja, administrar uma casa. Uma coisa é eu me auto-administrar, tá certo? Uma coisa é eu já ser pai de família, né? Sustentar uma casa, sustentar os filhos. Veja que eu vou ter mais contas, eu vou ter mais obrigações, eu vou ter mais tarefas. Vai ser muito mais difícil do que só administrar só eu, só uma pessoa. Então, veja que a administração familiar é mais complexa, né? O que essa palavra complexa quer dizer? Quer dizer que ela envolve mais decisões e mais recursos, né? Envolve mais pessoas, né? Mais recursos para poder comandar. Então, quanto maior for a complexidade de algo, mais decisões e mais recursos você vai ter que utilizar para chegar em um determinado objetivo, chegar em um determinado fim. Aí, seguindo em um. Deixa eu botar isso, sei lá, silencioso. Aí vai. E aí, seguindo um pouco, a gente tem a questão da administração de pequenos grupos sociais. Aí, o que seriam esses grupos sociais? Seriam os colegas de vocês, vamos dizer, a turma de vocês em si, seria um grupo social, o grupo lá da igreja, né, que vocês têm, né, algum clube que vocês participam, seriam esses grupos sociais. Então, imagina aí, gerir um grupo de jovens, a complexidade que é isso, de gerir um grupo de jovens, de ser líder de uma sala, né, tem um certo nível de complexidade bem maior. Por que que tem um nível de complexidade bem maior do que a administração de uma casa? Porque na casa, querendo ou não, você tem laços afetivos, né? Você tem laços afetivos, querendo ou não, ambos em um contexto familiar estão ligados em um objetivo comum. Já a administração de pequenos grupos sociais, você tem pessoas heterogêneas. O que significa a palavra heterogênea? Heterogênea significa, entre outros termos, significa diferente, né? Você tem pessoas que são diferentes, têm diferentes concepções, diferentes gostos, diferentes pensamentos. Uma pessoa quer uma coisa, outra pessoa quer outra, e geralmente esses objetivos individuais são diferentes. Então, é bem mais difícil, bem mais complexo administrar um grupo social. E seguindo aí Oi? Pode falar. O pior é que quando você tem que administrar, além do grupo social, o dinheiro do grupo. Eu já fui uma coordenadora de grupo de jovens, além de tudo, eu ainda tinha que ser a tesoureira do grupo. Aí, sem doida, a cabeça. Aí fica doido, né? Porque morre e não chega ao objetivo comum de saber onde é que vai, o que vai fazer com esse dinheiro, né? E é muito complicado mexer com o dinheiro dos outros, né? Eu que o diga que fui financeiro de uma escola durante 5 anos. Para quem não sabe, eu era o antigo Murilo, certo? Da EP. Fui financeiro da escola profissional durante 5 anos. Trabalhei até 2018, tá certo? E trabalhei até agosto de 2018 e de setembro de 2018 até atualmente, né? Sou professor e coordenador do curso de finanças. Então, eu sei o que é trabalhar, né, gerir dinheiro dos outros, né, dinheiro público, né, saber alocar. E aí a gente parte para outro contexto bem mais complexo do que administrar pequenos grupos sociais, que é a questão de administrar organizações. Organizações já seria o quê? Empresas, né, quando eu falo empresas, tanto do setor público como do setor privado, instituições do terceiro setor. Depois a gente vai ver,
na aula de economia, aí eu posso adiantar aqui que a economia ela é dividida em 3 setores, certo? O primeiro setor é composto por todas as organizações públicas. O segundo setor é composto por todas as organizações privadas, ou seja, todas as organizações, né, que não são aliás, todas as empresas privadas, certo? E o terceiro setor seria composto pelas organizações não governamentais ou organizações sem fins lucrativos, que seriam as ONGs, né, as ONGs. Né? Aí dentro desse terceiro setor estão tanto as organizações sem fins lucrativos, como as igrejas, né, todas as organizações que não têm finalidade de lucro. Certo? Então, a administração das organizações, ela está voltada nesses 3 setores da economia. E aí é bem mais complexo, porque eu estou gerindo pessoas, eu estou gerindo um resultado, eu estou gerindo várias características para chegar a um objetivo comum, que é o lucro. Mas veja que o quanto é difícil chegar nesse lucro. É bem mais complexo. E pense se é difícil administrar uma empresa, uma organização, imagine o quanto que é difícil administrar uma cidade, né, um estado, uma sociedade, né, o quanto que é difícil. E, gente, se eu ver se eu vou para outra sala para ver se melhora esse barulho. Elas estão, as bichinhas, estão doidas para pôr os ovos dela e fica... Vocês estão me ouvindo? Sim, não? Sim, sim. Pronto. Sim. Então, bem mais complexo é a questão de administrar uma cidade. Pensa aí o que é administrar uma cidade, um estado, um país, né? É bem mais complexo administrar o mundo, né? O mundo, pensa aí, administrar o mundo, né? Como seria uma coisa bem utópica. Por isso que a gente não tem um dono, né? Tem os Estados Unidos que quer ser dono do mundo, mas ele nunca vai ser, né? Mas é bem mais complexo. Então, a gente vai ver que administrar sempre vai envolver essas 3 palavras-chave: objetivos, recursos e decisões. Então, sempre eu vou, se eu pedisse uma definição, dependendo, vocês viram, eu já falei que a administração tem várias, né, pode ter várias definições, mas a gente vê um ponto de convergência na maioria dessas definições. Sempre vai ter lá objetivos, recursos, decisão. Então, sempre eu vou utilizar recursos, né, tomar decisões para chegar no objetivo comum. Né? Quem são os recursos? Pessoas, informações, conhecimento, o espaço, tempo, dinheiro, instalações, tudo é recurso. E as decisões, né? Planejamento, organização, direção, né? Direção ou coordenação e controle, né? O ciclo PDCO. Tá certo? Alguma dúvida? Vocês queriam, não entenderam? Querem comentar alguma coisa? Sim, não? Então, aqui, esse slide, ele mostra um pouquinho sobre o processo complexo que é tomar uma decisão. Vocês já pensaram quanto é difícil tomar uma decisão? Aí vocês estão passando por uma época que eu considero a época mais difícil da vida de qualquer pessoa, que é a época para escolher, né? Vocês já tomaram uma decisão, né? Difícil, que foi escolher o curso, né? O curso técnico, né? Vocês acham a maioria, alguns, né? Não tomaram a decisão, né? Como eu vi ontem, né? Que o pai ou a mãe escolheu, né? Tomou essa decisão por você, mas alguns de vocês tiveram a oportunidade de tomar essa decisão. Então, em um primeiro momento, né? Vocês olhando aqui para o cantinho inferior da figura, vocês meus que ficaram ansiosos, né? Ficaram na dúvida, né? Ficaram curiosos. Vou escolher... Será que esse curso de finanças é bom? Mas tem muita matemática. Eu não vou para esse curso não, porque tem muita matemática. Aí vocês ficaram em dúvida,
Não, eu vou para informática, porque informática o povo, né, o povo diz que é ótimo, né? Mas eu não sei se realmente é bom, né? Aí vocês ficaram com esse problema, né, na cabeça de vocês, essa dúvida. O que é ruim, o que é bom, né? Aí vocês, diante dessa dúvida, vocês vão para o diagnóstico, vão buscar entender. Ah, vamos para a feira de profissões, né? Quem teve, né, a oportunidade, vamos para a feira de profissões lá da escola, que lá vai mostrar um pouquinho dos cursos. Então a gente vai buscar entender como é esse processo, né, de entendimento, né? Ah, lá mostrou que o curso de finanças não é só matemática, a gente vê outras áreas como direito, a gente vê economia, a gente vai aprender um pouco sobre administração. Lá eu vou aprender como gerir meu dinheiro. Então isso vai servir para tanto para a minha vida pessoal como para a minha vida profissional, porque eu vou poder usar esses conhecimentos para gerenciar o meu dinheiro, porque em qualquer profissão que eu for utilizar, né, vai servir conhecimento, porque nós vivemos em um mundo que gira em torno do dinheiro. E aí, diante desse diagnóstico, você teve a alternativa. Vou para o curso, e aí, realmente você vai para onde? Vai para o curso de finanças, ou vai para informática, ou vai para agronegócio, ou vai para mecânica, né? Você teve essa oportunidade de escolha. E aí, nessa escolha, você vai julgar e avaliar as alternativas. Vale a pena ir para esse curso? Não vale? Né? Eu estou, né, avaliando essas alternativas. Diante disso, você vai tomar a decisão e escolher, porque tudo na vida é decisão, você vai ter que tomar a decisão. E aí, depois de tomar essa avaliação, tomar essa decisão, aí vocês, depois, no final, vocês vão avaliar se realmente a decisão que vocês tomaram realmente valeu a pena ou não. Aí eu pergunto para vocês, diante desses 2 dias que vocês tiveram de aula, vocês acharam que vocês tomaram a decisão correta ou vocês já se arrependeram? Pelo amor de Deus, não diga que se arrependeram, não. Pelo amor de Deus, que eu vou fazer vocês mudarem de ideia. Vocês estão aí? Estamos. Não correto, né? Então vocês estão aí. porque às vezes eu penso que eu tô sozinho. Então, é isso. Sempre a gente vai ter... Não, menos eu não. Oi? Então, é isso. A gente sempre vai ter esse processo. E isso funciona para tudo. Imagina aí, você... aula de hoje, aula de ontem, por exemplo, que vocês têm que acordar, as aulas de segunda-feira, né, que vocês vão ter que acordar todo dia às 7h30 da manhã. Ah, mas vocês estão com problema. Ah, vai ter que acordar às 7h30 da manhã. Será se vale a pena acordar às 7h30 da manhã? Será se não vale a pena assistir a aula gravada? Ah, mas na aula ao vivo eu vou poder participar, eu vou poder tirar uma dúvida, né? Não vai ser a mesma coisa de assistir uma gravação, né? Por mais que tenha tudo o que o professor está falando, mas eu não vou ter a experiência de estar assistindo a aula ao vivo, de poder perguntar, de poder participar, não vai ser a mesma coisa, né? Então, por mais que tenha a gravação, não vai ser a mesma coisa. Então, você vai ter essa alternativa, que sim ou que não, né? Aí vai tomar a decisão e depois vai avaliar se isso ou não vai estar certo ou não. Então, veja que é um processo complicado. Isso vale para tudo, minha gente, para tudo. Desde uma decisão de um investimento, investir em poupança, investir em CDB, investir em ações, seja para decidir criar um novo produto, aumentar o preço de um produto, escolher comprar de uma marca X ou de uma marca Y. Por exemplo, eu tive uma indecisão muito grande que foi, de agora eu tenho que querer qual era o celular que eu ia comprar. Aí eu tive que avaliar marcas, eu tive que avaliar questões técnicas, como questão de processador, de câmera, aí eu tive que avaliar a alternativa. Esse celular é melhor por isso, esse é melhor por isso. Então, veja que isso é muito complexo, e a administração às vezes é muito complexa. E por que eu estou falando tanto nisso? Porque a gente vai ver
que essas teorias administrativas que vocês vão aprender nessa disciplina vai ajudar você justamente nesse processo de tomada de decisão, né? Essa disciplina vai fornecer recursos, vai fornecer, como é que eu posso dizer? Vai fornecer subsídios para que essa indecisão, esse processo se torne mais fácil, tá certo? Para que as decisões não sejam, né, frustradas, né, para que o processo de avaliação depois não seja frustrado, para que vocês possam tomar decisões de uma forma mais embasada, né, de uma forma mais concreta, para que a decisão em si que você tome seja correta, certo? Então, tudo que vocês vão estudar, todas as teorias, né, elas vão realmente, né, focar, né, ajudar em busca, né, da decisão correta. Assim, né, a gente pode rever, né, aqueles conceitos, né, que a administração, né, é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar objetivos, tanto da organização quanto seus membros, ou a administração é uma coisa mecânica, né, que depende de certos hábitos. E aí, o que vocês acham? Qual é dessas três... aqui é uma coisa pessoal, mas o que vocês acham? Qual seria o conceito mais... que seria mais... Não diria correto, mas qual o mais completo? Qual seria o conceito de administração mais completo? Seria o primeiro, a administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar objetivos da organização com seus membros. Seria o segundo, que diz que a administração não é uma coisa mecânica, que depende de certos hábitos físicos, que devem ser superados ou corrigidos a fim de se obter um comportamento correto. Ou seria a terceira, que diz que pode ensinar um gestor que deve fazer, mas isso não irá capacitá-lo efetivamente a fazê-lo em todas as organizações. O que vocês acham? Todas estão corretas? Todas dizem a mesma coisa? Tudo é igual? Ou tem diferença? O que vocês acham? Só voltando. Na minha opinião, acho que todos estão corretos, mas eu acho o primeiro mais fácil de se compreender. O que se encaixa melhor na visão que eu já tinha antes. Concordo com você, né? Eu sempre visualizo que a administração é realmente trabalhar, né, com pessoas e vai envolver aquelas três palavras-chave: objetivos, né, recursos e a questão da decisão. Por mais que o conceito não tenha a palavra decisão, mas eu acho que está bem mais completo. Mas vocês podem ficar livres para criarem a própria definição de administração de vocês. Nenhuma está errada, certo? Então, a gente tem várias, né, funções. Vamos ver se eu consigo terminar essa primeira parte, né? Aí, tem as funções, né, do administrador, que são aquelas funções que eu meio que já introduzi para vocês, que é o ciclo PDCO, né, planejamento, organização, direção e controle, né, planejamento, definição de objetivos e recursos, organização, né, disposição dos recursos em uma estrutura, direção, realização de expandes e controle, né, a verificação dos resultados. Eu já dei o exemplo, né, da aula, né, planejei a aula, planejei que essa aula, no caso, organizei, né, eu disse que essa aula iria acontecer no Zoom, na ferramenta Zoom, né, aqui eu estou usando como recurso o PowerPoint, né, o meu computador, né, para realizar, organizei todos os recursos para essa aula, organizei o tempo, né, de vocês, em que momento essa aula ia acontecer. Eu estou dirigindo nesse momento, estou realizando a aula e a todo momento eu estou controlando as variáveis desse processo, né? Desde dos barulhos externos incomodativos, né? Das galinhas, como outros aspectos, como falta de internet, né? O silêncio de vocês, né? A todo momento eu estou querendo contornar para que no final a gente chegue no objetivo maior. E qual o meu objetivo maior? Que vocês aprendam o que eu estou falando, né? Que o que eu estou falando realmente entre, né? Que vocês absorvam, né? Que vocês entendam o que eu estou falando e que para que esse entendimento sirva para a vida de vocês, porque o conhecimento,
O que adianta você conhecer uma coisa se você não põe em prática? De que adianta eu falar para vocês tudo sobre finanças e explicar a vocês como tomar os melhores investimentos, falar tudo e vocês não colocarem em prática. Então, tudo que vocês aprenderem não servir de nada, porque vocês vão passar, ou seja, passar 2, 3 anos na escola e não aprender nada, porque vocês não executaram o que aprender, né? Então, é aprender, planejar, controlar, essas funções, né, elas têm um objetivo, né? Então, tudo tem um objetivo, né? E aqui nós chegamos, né, nas habilidades, né? Mas isso aqui vai ficar para uma próxima aula, tá certo? Eu vou só compartilhar, cadê? Eu vou só mostrar para vocês a questão lá do fichamento. Não vai dar tempo de terminar o capítulo hoje, mas eu já queria mostrar para vocês ir adiantando esse fichamento. Eu vou aumentar o prazo, tá certo? Então, acho que tá para segunda-feira, eu vou adiar um pouquinho o prazo. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Deixa eu voltar aqui para... Agora vai recarregar. Deixa eu ir aqui, ó, para atividade. Deixa eu explicar para vocês a questão do fichamento. Eu tenho só 4 minutos, mas vai dar tempo. Com fé em Deus. Bora, meu filho, carregue. Então, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer o fichamento. Vocês vão pegar aquele arquivo que eu já mostrei no início da aula, né? Que é o primeiro arquivo lá, que é administração e suas perspectivas, que é basicamente o que eu expliquei, né, no slide de hoje. É basicamente isso. Aí, o que é o fichamento? O que é um fichamento? O fichamento é você ler um texto e pegar as partes principais dele, tá certo? Como geralmente eu fazia o fichamento? Eu ia lendo o texto e grifava, né? Geralmente vocês, quando vão pegar um texto e não marca as partes principais daquele texto, o fichamento é isso, né? É só você ler o texto e pegar as partes principais dele, é só isso. Fichamento é só isso, não tem o que fazer. Só que no fichamento eu estou pedindo para que, no final, você faça um breve comentário do que você entendeu. É só isso. Então, o fichamento vai ter essa estrutura aqui. Primeiro, você vai colocar seu nome. Depois, você vai colocar o título do capítulo, no caso esse daqui, né? Administração e suas perspectivas. Depois, você vai colocar as citações que você achou mais relevante. O que é citação? É a parte do texto que você achou interessante. Se você achar interessante só uma linha, você bota só uma linha que você achou interessante. Precisa copiar o texto todo. Você copia só as partes realmente que você achou relevante. E aí essas partes você coloca entre aspas, né? Esses traços que você coloca entre as citações. Dá uma linha, né? Dá um espaço entre uma citação e outra, tá certo? E aí, aí depois eu vou dizer as observações. E depois dessas citações, você vai comentar, traçar um comentário do que você entendeu. Você vai dizer o que você entendeu diante de tudo que você leu, com suas palavras, tá certo? Aí tem aqui as observações. Você é livre para escolher quantas citações quiser colocar no fichamento. Se quiser colocar só 2, 3, se quiser colocar 4, vocês que vão escolher o tanto de citações que vocês quiserem. Mas vocês saibam que deve conter os principais conceitos e temas abordados no capítulo. Então, se escolheu 2, escolha 2 que pelo menos tenham os principais conceitos. Precisa copiar o capítulo todo não, né? Quem vai fazer no caderno. Não precisa copiar tudo. Copie o que você acha mais interessante, né? Grifa os termos mais interessantes. Isso vai servir para estudo, né? Aí o comentário crítico é para ser feito com suas palavras, né? Não quero cópia do livro ou da internet, né? E ainda botei PS, eu vou saber se você plagiar, né? Do livro ou do caderno. Então, faça o comentário crítico com suas palavras. Precisa se preocupar em colocar palavras difíceis, ou faça do jeito que você entendeu, com suas palavras, do jeito que você souber, tá certo? Aí, o fichamento pode ser feito no caderno, né? Definindo as folhas serem escaneadas pelo aplicativo CanScanner, e depois você salve tudo em PDF. Se você quiser fazer no Word, você faz no Word,
como ele está aqui, eu vou mandar para vocês PDF, vocês já podem, né, copiar, né, transferir dali para o Word, seria até mais fácil de fazer. Mas aí você salva em PDF, tá certo? E depois me manda. E vocês podem também fazer o fichamento online. Quando vocês forem ver, tem um espaço, né, quando você... O meu sistema é um pouquinho diferente do de vocês. De vocês vai aparecer tipo um quadro para colocar. Então, vocês podem também fazer online e mandar. Eu vou aumentar esse prazo está até o dia... tá até o dia 24 de agosto, então tem 2 semanas. Então, tem o prazo de 15 dias para fazer esse fichamento.